A paz do Senhor, meus amados irmãos. Abre a Bíblia de vocês lá em Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 22. A palavra de Deus, ela fala assim: Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. O que Deus está querendo dizer para você nessa palavra? Que Deus está te dando livramento dessa situação que você tem vivido. Deus está colocando um basta hoje em toda essa situação de sofrimento que você está passando. Toda essa humilhação que você está passando. Você não vai servir mais de rapina para ninguém. Essas raposas que estão te perseguindo, esses leões que estão, sabe, te devorando, tentando te engolir, que você está dentro de uma cova, como Daniel ficou com os leões, mas Deus não vai deixar. Deus está falando para você que Ele vai julgar ovelhas e ovelhas, e Ele vai fazer com que você saia mais do que vitorioso e vitoriosa dessa situação. Toma posse da tua vitória diante dessa situação, sabendo que você tem um Deus de guerra. Irmãos, Deus nunca perdeu uma peleja. Deus não perde guerra. Deus é estratégico. O problema do ser humano é que nós que somos servos do Senhor, a igreja de Cristo precisa ter uma consciência maior diante de Deus. Sabendo que Deus tem estratégias para lutar, tem estratégias para fazer. E às vezes Deus fica em silêncio e você acha que Deus te esqueceu, que Deus não está fazendo e que você está passando por um processo de humilhação, um processo de perseguição, um processo de perda e que Deus não está vendo e que as coisas estão se complicando. Por que Deus muitas vezes permite que as coisas se compliquem mais? Para que você possa também vir buscar a presença dEle. Porque se Deus nos deixarmos no conforto, nós muitas vezes colocamos Deus em segundo plano na nossa vida. E nós precisamos entender que nós estamos numa batalha constante. Nós vivemos batalhas constantes. Nós vivemos uma guerra que nós não podemos parar. Como que você vai vencer uma guerra se você não tem estratégia de luta? Como que você vai vencer uma guerra se você não conhece o teu inimigo? Tem gente que tudo que acontece na vida fala que é o demônio, mas ele não conhece o demônio, ele não conhece as estratégias do demônio. Ele fala que as circunstâncias são o demônio. Às vezes é Deus dando uma cutucada nele e ele está falando que é o demônio. Porque é mais fácil enxergar um ataque do maligno do que ver de repente que Deus está usando uma situação para te moldar. Porque Deus quer algo de você numa situação. Então tem lutas que Deus permite na nossa vida e Ele vai permitir várias. Você vai passar por várias batalhas na tua vida. A guerra, pega a história. Eu sempre falo isso, pega histórias antigas para você ver quantos anos às vezes dura uma guerra. Dura 20 anos. Só que dentro dessa guerra existem batalhas. Então são batalhas, cada uma vencida. Cada uma vencida. Aí você tem que montar um exército, montar uma estratégia, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te abençoando, Deus vai tirando pessoas, colocando pessoas, Ele vai mudando aquele cenário para que você possa ter a sua vitória. Então o que Deus está falando para você com essa palavra hoje? Que Ele está te dando livramento. Você não está entendendo a luta que você está passando, mas Ele está te dando livramento hoje. Toma posse dessa palavra. E descansa no Senhor sabendo que você tem um Deus de guerra, um Deus estratégico, um Deus que sabe todas as coisas. Irmãos, Deus conhece os micro-organismos desse planeta. Foi Ele que criou. Ele conhece e Ele sabe tudo que as pessoas estão falando ao mesmo tempo. É algo incompreensível para uma mente humana. Como que Deus consegue ter controle de todas essas pessoas? Como que Deus consegue ter controle de todo o sistema solar? De todo o sistema da Terra, dos animais. Deus tem controle de tudo, Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então você precisa aprender o que? A descansar em Deus, sabendo que Deus está com você nessa guerra, você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está entendendo o porquê desse turbilhão que você está vivendo, dessa tempestade que veio, dessa batalha que você está enfrentando. Você já está cansada de orar, cansado de orar, só que o tempo que você está orando, Deus está trabalhando a teu favor. Deus está indo de encontro com os teus perseguidores, os teus inimigos, Deus está montando estratégia, Deus está dando livramento para você, que é o que Ele está falando aqui hoje. Eu estou te dando livramento nessa situação. Porque Ele precisa trabalhar dessa forma. Você não tem estrutura emocional, você não tem estrutura psicológica para enfrentar pessoas. Por que Deus fala na palavra, descansa em mim, porque o resto eu farei? Porque Deus conhece o teu inimigo. Deus sabe tratar o ser humano, foi Ele que criou. Nós muitas vezes não sabemos lidar com os nossos filhos. Quem passa pela filho adolescente, quem não tem filho adolescente, quando tiver na adolescência vai entender o que eu estou falando. Mas tem pessoas que já estão com filho na adolescência já passando por luta. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com a pessoa. É uma rebeldia que nós não sabemos de onde vem aquilo. É a pior fase do ser humano, é a fase da adolescência.
É a hora que Satanás mais atua na vida de um ser humano. Você pode ver que os grandes desviados da presença de Deus se desviaram na adolescência. Porque é a fase que Satanás mais ataca. É a fase que Satanás mais confunde os sentimentos. Porque o ser humano dá muita legalidade pro diabo nessa idade. Então, o que você precisa entender? Que Deus está no controle de todas as situações que você está vivendo. Então você está passando por uma situação em que você está sendo coagido e coagida, que você está falando, nossa, eu não tenho saída, como que eu vou sair dessa situação que eu estou? Deus está falando para você hoje, eu estou te dando livramento. Mas você precisa confiar em mim, você precisa descansar em mim, sabendo que você tem um Deus de guerra, um Deus que não perde peleja, um Deus que não perde batalha, um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre todas as leis de qualquer país. Deus tem controle sobre todos os presidentes de qualquer país. Porque todo ser humano é limitado, irmãos. O presidente de qualquer país é limitado. O governador tem as suas limitações. Todo mundo que trabalha num alto cargo. Ah, mas está em alto cargo, tem poder? Não tem poder. É uma patente que tem ali para ter mais responsabilidade. É que nós vivemos num país corrupto e a gente acha que todo mundo que está numa situação dessa leva vantagem porque eles roubam, eles fazem aquilo que é errado. Deus não tem negócio com ladrão. Não é de Deus isso. E em todas as situações da nossa vida, pode ser qual for, a justiça de Deus, ela vem. Ela vem e Deus cobra. Se Deus cobra de nós que somos o povo dele, eleito por ele, nós que estamos na presença dele, trabalhando para o reino, porque não é fácil, irmão, servir a Deus. Eu gravo os meus vídeos na madrugada. Vocês podem ver que tem vídeo que eu tô cansada. Eu fico até fadigada de falar, porque eu já trabalhei o dia inteiro, eu já evangelizei o dia inteiro, eu já intercedi por milhões de pessoas o dia inteiro. E quando chega de noite eu tô cansada, porque nós que temos vida com Deus, a gente sente o plano espiritual. O plano espiritual, ele é vivo. Os demônios estão aqui o tempo inteiro tentando me tragar. É que Deus não deixa. É Deus que me sustenta. Então esse Deus poderoso que nós conhecemos de Gênesis e Apocalipse é o Deus que está no controle da tua vida. Essa situação que veio, que Deus está permitindo na tua vida, Deus tem propósito. É um momento em que você precisa buscar mais a presença dele. Você precisa passar por esse processo. Aceite o processo que você está passando. É melhor do que você se revoltar contra Deus. Você chega para Deus e fala, Senhor, eu tenho que passar por esse processo? Então tá bom, eu vou passar pelo processo, mas o Senhor me ajuda a passar por esse processo. E não reclame. Não fique lamuriando, indo se contendar contra Deus, porque você fica o tempo todo arrumando confusão, muitas vezes brigando diante da situação que você está vivendo. Se cala, vai orar, vai buscar, fala, Senhor, o Senhor tem poder para arrumar, o Senhor tem, sabe, estão me perseguindo, estão me vendendo, estão me caluniando, porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que foram vendidas por nada, por inveja, foram vendidas porque a pessoa não suporta o teu brilho, a tua luz, e te vendeu do nada. Jesus foi vendido por algumas moedas, né? Ele foi vendido por algumas moedas. Então, tem pessoas que vão assistir esse vídeo que nem por moedas foram vendidos. Foram vendidos por nada. Simplesmente por nada. José também foi vendido por moedas, né? Então, o que você tem que fazer nessa situação? Saber que você tem um Deus de justiça e que Deus vai prover. Deus está te dando livramento hoje. Mas você precisa entender que Deus é na tua vida. Você precisa entender que Deus pode todas as coisas e descansar no Senhor, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas você precisa passar por esse processo para que você chegue e venha atingir a exaltação que Deus quer na tua vida. Você vai ser humilhado. Isso é um processo de Deus que ninguém foge. Todas as vezes que Deus falar em exaltação na tua vida, vai vir um processo de humilhação primeiro. É um processo em que você vai passar, você vai viver em coisas injustas. Deus vai usar muitas vezes a tua santificação para pegar um pecador lá na frente, porque ele faz muito isso. Ele permite situações aonde aquela pessoa, Deus já está com a justiça pronta para fazer, mas aquela pessoa precisa pecar mais um pouquinho. Aí ele deixa aquela pessoa encostar em algo santo, em quem tem vida no altar, para que ele consiga concluir a justiça que ele já programou. Então Deus é estratégico. O plano espiritual tem regras, o plano espiritual tem normas, o plano espiritual tem hierarquias. E nós precisamos entender isso. E deixar Deus agir, porque Deus é estratégico. Deus sabe como fazer. Muitas vezes nós não sabemos nem como orar. Nós perdemos muitas vezes a oportunidade de fazer uma oração, sabe,
direta com Deus, uma oração que vai edificar a nossa vida, que vai nos abençoar, porque nós não sabemos orar. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Deus não tem os preferidos, mas Ele tem os íntimos. Mas como que eu vou ser íntimo de Deus, missionário? Orando, buscando e querendo a presença dEle acima de qualquer coisa. Acima de uma conta paga, acima de um carro zero, acima de uma casa nova, acima de uma viagem internacional, acima de uma faculdade. No dia que você se posicionar e falar, Senhor, independente de qualquer coisa, eu quero a Tua presença. Eu posso morar numa favela, eu posso morar embaixo de um viaduto, eu posso ter o que não comer, mas eu quero a Tua presença. Deus me colocou num deserto, irmãos, e Ele me deixou sem comida para ver se eu ia aguentar ficar em obediência e se eu ia querer a presença dEle na dificuldade. E eu provei para Deus que o mais importante na minha vida é a presença dEle, independente do que eu venha a ter ou não venha a ter. Então, é isso que Deus espera de nós, uma entrega. Então, se entregue diante dessa situação ao Senhor, descanse em Deus, sabendo que você tem que passar pelo processo, que Deus não perdeu o controle dessa situação. Deus não é Deus de mentira, Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de multiplicação, Ele não é um Deus de divisão, e Ele sabe fazer. Ele sabe te tirar dessa situação. Ele sabe fazer com que essa situação toda de maldição que foi lançada na tua vida se transforme em bênção. Mas você tem que deixar Deus agir. Ele não vai fazer do teu jeito. Ele vai fazer do jeito dele, a soberania dele. Nós que temos que nos curvar diante de Deus. Não ele se curvar aos nossos caprichos. Isso não existe. Então nós precisamos aprender a ser humildes diante do Senhor. Descansa, porque hoje Deus está entrando com livramento nessa causa. Deus vai te dar vitória. Deus quer o teu posicionamento e Deus quer uma entrega. E essa situação que você está vivendo é para você orar mais, é para você jejuar mais, é para você buscar mais e você confiar em Deus. Porque como que Deus vai manifestar na sua vida se Deus não montar uma situação dessa? Se Deus deixar você só em shopping fazendo compra, ou só viajando, ou deitado numa rede tomando água de coco? Como que você vai conhecer o Deus estratégico de guerra? Como que você vai ser bênção, um canal de bênção na vida do teu irmão se você não tem experiência espiritual nenhuma? Você vai ser uma pessoa medíocre, uma pessoa que Deus, se Deus colocar alguém sofrendo do teu lado, sofrendo na tua frente, você não vai ter condições nenhuma de socorrer essa pessoa. Você não tem estrutura espiritual, você não tem experiência de vida, você não tem nada. Então, você precisa passar por esse processo, irmãos. Jesus passou por um ministério de 3 anos para ele concluir o que Deus queria que ele concluísse. Ele passou por um ministério de 3 anos. Por que que você quer ter uma vida diferente? Jesus deu a vida dele, derramou o sangue dele nessa terra para a minha salvação e a sua salvação. Por que que você quer ter uma vida diferente? Por que que você acha que você não tem que sofrer? Deus não quer que nós soframos mesmo, mas nós vivemos numa guerra constante, nós estamos num mundo, um mundo que é desigual. E nós temos que ter Deus conosco e passar esse amor de Deus para outras pessoas, porque tem outras pessoas sofrendo porque não sabem aonde pedir socorro. E nós precisamos apresentar Jesus a essas pessoas para que essas pessoas tenham a oportunidade que nós temos. Então agora é o momento de você acalmar diante dessa situação, sabendo que você tem um Deus de guerra, sabendo que Deus vai te dar vitória nessa causa. Hoje Deus está entrando com um livramento e você vai acalmar porque Deus vai fazer justiça. Deus vai pesar e olhar ovelhas por ovelhas. Então você vai deixar Deus agir, tá? Você vai acalmar. Descansa no Senhor e exerça a tua fé, confiando na tua vitória. Deus nunca perdeu guerra, irmãos. Olha o que Deus fez por Davi. Olha o que Deus fez por José. Olha o que Deus fez na vida de Jó. E tantos outros na Bíblia. Tantos outros. Sabe? Deus é maravilhoso. Só depende o quê? Do teu posicionamento. Na hora que você parar e descansar em Deus, sabendo que essa guerra já está ganha, deixa o inimigo gritar, deixa o outro espernear, deixa te perseguir, deixa te vender, deixa te caluniar. Quem vai te justificar é o Senhor. Vergonha vai passar aos seus inimigos, tá? Então descansa em Deus, sabendo que Deus é contigo, tá? Que Deus te abençoe.